Opa, meus amigos, estão me ouvindo? Como que está o nosso áudio aí? Está indo bem? Perdi desculpa aqui mais uma vez porque a nossa câmera aqui falhou de novo. Eu tentei conectar e não deu certo, então vamos ir sem câmera mesmo. Ok, vamos chegando. Daqui a pouquinho já começamos a nossa aula. Hoje nós vamos passar a parte 3 do Guarani Comunicativo. Para quem estiver apto para entrar na aula, hoje vai ser rapidinho, tá bom, gente? Vamos começar. Vou esperar um pouquinho para quem estava esperando e quem queria assistir a aula de hoje. Agora estamos ao vivo aqui no canal. Eu vou mandar inclusive o link lá no grupo do WhatsApp que estou ao vivo. Quem puder entrar, vamos entrando, gente. Vamos entrando, vamos entrando. Quero saber se está bom o áudio, se vocês estão conseguindo ouvir bem o áudio aí. Vão falando aí pra mim. Deixa eu mandar o link aqui no grupo do WhatsApp e já começamos a aula. O link eu vou enviar aqui no grupo rapidinho e já começamos a nossa aula. O pessoal falou aqui que já está tarde para alguém, mas tudo bem, gente. Para quem puder entrar, tudo bem, tranquilo. Vai ser rapidinho a nossa aula hoje. Hoje eu tentei me conectar com a câmera, mas não deu certo aqui novamente. E vamos continuar assim mesmo, sem a câmera. Sem mais delongas, eu já vou partir aqui para a aula. Vamos ver aqui então o que vamos aprender hoje. Deixa eu já trazer aqui exatamente o que vamos aprender, que é a lição 3 aqui, ó. Vamos aprender aqui na lição 3, vamos entrar. E temos aqui Nhaporandu Hanguan, quer dizer para perguntar, né? Porandu quer dizer pergunta, né? Ou perguntar. E Nha vem de nós perguntamos, né? Para nós perguntarmos. E Hanguan é para, ok? Então, para perguntar. E aqui temos a parte da aula, por exemplo, José tem um encontro em Assunção e não sabe como chegar ao parlamento. Ou seja, José se encontra em Assunção e não sabe como chegar ao parlamento. Um transeunte o indica como chegar. Então aqui praticamente é um diálogo que vamos ver, né? Agora. Então, todas as frases que nós já usamos. Baei chapá, né? O José perguntou, Baei chapá e o transeunte, que quer dizer o que está por lá caminhando, né? Eu não sei exatamente a tradução de transeunte. Se alguém souber, deixa aí nos comentários para nós aí. O transeunte disse, porante, quer dizer, tudo bem. Aí ele faz a pergunta, né? Ikatupa amba e porandumi ndeve. Ikatupa amba e porandumi ndeve. Vamos entender esta frase. Ikatupa quer dizer posso, né? Pode-se, né? Ou há possibilidade. Amba e porandu quer dizer de eu perguntar algo a você, né? Seria isto. Ikatupa amba e porandu min deve. Então seria a tradução. Posso tirar uma informação com você? Eu posso te pedir uma informação? Seria isto a tradução desta palavra, né? E o transeunte aqui falou Ikatu. Ikatu quer dizer pode sim, claro que pode, né? E aí ele fala Moopiko oputá parlamento. Moopiko quer dizer onde? Oputá, putá vem de ficar e o da terceira pessoa porque ele está falando do parlamento. Então onde fica o parlamento, né? Ou onde é que fica o parlamento? Aí o transeunte fala Oputá Paraguai Independiente a 14 de maio, né? Então fica, Oputá quer dizer fica, né? Paraguai Independiente quer dizer é o nome da rua, talvez, né? O local, e 14 de maio. Esse P aqui no caso é posposicionado para dizer que é lá, né? Que é dentro do 14 de maio ali.
Muito bem, aí José fala assim, Baeixapa hera kova kotape. Baeixapa hera kova kotape, né? Ele fez uma pergunta. Baeixapa hera, como se chama, né? Qual é o nome? Kova seria essa, né? Esse, ou como se chama este caminho. Então tem que colocar kova indicando que é koa, né? Que é este, e depois o este novamente, que fica até redundante, mas seria assim. É como se alguém falasse assim, ó, estou subindo a subida, tipo uma coisa redundante, mas que é às vezes usual, né? E aqui é a mesma coisa. Baeixa parreira kova kotape. Como se chama este caminho onde nós estamos? Por exemplo, esta rua, né? Porque tapé aqui seria rua. E o transeunte fala cova 14 de maio. Essa aqui é a 14 de maio, ele fala, né? E aí embaixo temos José perguntando novamente, Baeixapa anguarreta parlamento, né? Então ele falou, como que eu chego, né? Baeixapa anguarreta, anguarre quer dizer chegar, né? Anguarre, chegar. Então ele fez uma pergunta, como que eu chego? Esse tá aqui, eu vou passando o mouse por cima, fica melhor. Esse tá, anguarreta, né? Por exemplo, o tá aqui é da partícula do futuro, né? Conjugação em futuro, então seria anguarre, chego, e anguarreta, chegarei. No parlamento, esse P seria como se fosse o no parlamento. O transeunte responde, Reguatá Vaerã, 4 quadra Ivatevo. Reguatá Vaerã quer dizer, Vaerã é para colocar também um futuro, né? Então, Reguatá quer dizer, deverá andar 4 quadras, tá vendo que aqui está falando 4 quadras, né? Para cima, Ivatevo, né, quer dizer para cima, Ivate é acima, Ivate é cima, tá bom? E vo vem da partícula indicando o lado, é para cima, né? Então, Reguatá Vairã, 4 quadras, Ivatevo, Rapepe, Redjuhuta. Pepe quer dizer ali, né? E ali encontrará. Juhu é achar, encontrar, e Redjuhuta irá encontrar, né? E lá você vai achar. Então, você tem que andar 4 quadras aqui para cima e lá você vai encontrar. Foi o que ele falou, né? Aí ele agradeceu. Aguidje ndeve. Muito obrigado a você. Ou obrigado a você. Aguidje ndeve. E o transeunte respondeu. Daiporimba erepa. Quer dizer, não há porquê. Ou seja, de nada, né? Não há porquê. Daiporimba erepa quer dizer, não há motivo para você agradecer. Ou seja, de nada, né? Não tem... não há porquê. Seria mais ou menos isso, né? Na nossa tradução. Muito bem, aqui podemos identificar algumas palavras que nós podemos destacar, por exemplo, porandu, que quer dizer pergunta, perguntar, né? Que mais que temos aqui? Nguarren, que quer dizer chegar, né? Uvate, aqui, por exemplo, uvate quer dizer alto, né? Alto, altura, para cima também, né? Uvate vem de alto, altura, cima. Temos aqui pepe, que quer dizer ali, né? Ape quer dizer aqui e Pepe quer dizer aí ou ali, né? E temos aqui também Juhu, que quer dizer encontrar, né? Encontrar. Juhu é achar, encontrar. Temos aqui também Kova, que quer dizer esta, né? Este momento, se usa mais para estas situações. E temos aqui também Putá, que quer dizer ficar, né? Putá, ficar. Muito bem, acredito que tenham entendido até aqui. A gente vai continuar a nossa outra página, né? Acho que vocês entenderam até aqui. Vamos chegando, pessoal. Vamos entrando aí na aula aí e vamos participando da nossa aula, beleza? Deixa eu ver aqui. Eu vou passar então aqui para a próxima página, que temos na página 16. E aqui temos bastante coisas interessantes. Deixa eu apagar isso aqui. Agora nós vamos ver como pedir informação em Guarani. Como pedir informação, né? Então, para pedirmos informação em Guarani, se pode usar as palavras interrogativas que já conhecemos, né? Então, as palavras interrogativas que nós já conhecemos, que são bae, que quer dizer que, né? Isso já sabemos que bae quer dizer que. Baeixa quer dizer como, né? Baeixa aqui quer dizer como. Aracaê quer dizer quando, né? Moô, onde. Maerã, baupê quer dizer
para quê, né? Mava quer dizer quem. Baere, por quê. A pergunta inicial é normalmente Ikatupa. Ikatu picou. Ikatu ou picou. Katu quer dizer poder, possibilidade. Pa picou a partícula interrogativa, né? Então, a pergunta inicial é sempre normalmente feita com essas primeiras partículas, digamos aqui, né? Assim, se deseja pedir licença para sair de um lugar, se dirá Ikatupa asen. Olha só. Ikatupa asen sapuaite, com licença, ou seja, dá uma licencinha para mim, né? Eu vou sair rapidinho. Aqui no caso, a pessoa está falando, por favor, posso sair um pouquinho, né? Seria exatamente isso a tradução daqui. Ikatupa asen sapuaite, posso sair um pouquinho? Ou me dá licença que preciso me ausentar um momento. Seria... Então aqui, Ikatupa asen, sen quer dizer sair, tá? É o verbo sair. Então eu saio asen, né? Sapuaite, sapua quer dizer um momento. Sapuaite, aí o it é o superlativo, que seria mais, né? Um pouco, tipo um sapuaite mais rápido, né? Olha que interessante. Então, Ikatupa asen sapuaite, quer dizer, posso sair um momento, tá? Até aqui a tradução, né? Ou, com licença, este permisso aqui no castelhano nós usamos como dizer assim, com licença, posso sair um momento, né? Partículas de número e pessoa para verbos regulares. Aqui nós temos, vamos ver agora essas partículas, né, que são de número e pessoa para verbos regulares, ok? Essa parte é muito interessante. Observamos essas palavras extraídas da primeira conversação ou do primeiro diálogo. Amba e porandu, quer dizer, amba e porandu a gente falou, né, no primeiro diálogo que vimos. Oputá também vimos. Aguarreta, vimos lá também. Reguatá vaerã, guatá quer dizer andar. Então, reguatá, você anda, vaerã deverá. Então, você deverá andar. Ou redjuhuta, você encontrará, né? Então, nós já vimos essas palavras no diálogo que acabamos de ver na página passada. Então, ele está falando para a gente observar essas palavras extraídas de lá, né? E aqui ele fala, as mesmas são verbos. As partículas em negrito indicam número e pessoa, tá vendo? Então aqui, todos eles são verbos e as partículas que estão em negrito, né, que estão aqui destacadas, são números ou verbos, né? Ou seja, são números ou pessoa, né? Muito bem, deixa eu só apagar essa parte aqui. Apagando aqui. Sem a câmera parece que eu estou travado aqui, né? Muito bem. Aí fala, a partícula é uma letra ou sílaba que tem sentido somente estando unida a um lexema, né? Mais separado dele carece de sentido, tá vendo? Eu preciso ver o que é um lexema, deixa só olhar aqui o que significa um lexema para não falar besteira, né? Então vamos ver aqui o que significa lexema. Eu não sei se é assim também que fala em português, né? Lexema, significado. Já tenho aqui já. Unidade de base do léxico, que pode ser morfema, palavra ou locução. Leixia. Forma e conteúdo, ou sinal mínimo de natureza gramatical. Ela existe no dicionário português e quer dizer, no sentido geral, forma e conteúdo, sinal mínimo de natureza não gramatical. Lexema é a unidade de base do léxico. Numa posição... Ixi, agora aqui para explicar tudo isso vai ficar longo, né? Mas vamos partir para aqui. Entendemos o que existe sim lexema em português e depois na gramática aprenderemos o que é exatamente significado. Mas separado dela carece de sentido ou não tem sentido, né? Então aqui nós temos a primeira pessoa no singular. Vamos ver isso aqui. Che, né? Aí temos aqui a partícula, né? E depois temos o verbo. Eu já estou conjugando. Guapu quer dizer sentar. Então, se eu for falar eu sento, eu usarei apenas a partícula na frente do verbo, ok? A partícula a para a primeira pessoa. Aí eu queria que vocês prestassem total atenção para esta parte aqui, ó. Isto aqui é a regra da conjugação do Guarani, tá bom, gente? Aqui, então, che vai sempre acompanhado da letra A, que quer dizer a primeira pessoa, tá?
Aí, para conjugar o verbo, ela vai o verbo na frente. Tá vendo que guapı é apenas o verbo e a partícula ou o número está em negrito? Então, che, a, aí temos para a segunda pessoa are, né? Então, dere guapı já está conjugado o verbo. Você se senta, né? Você senta. Ou você está sentado, né? Ou tu sentas, no caso, né? Tu sentas seria a conjugação correta. Mas pode usar também, você senta ou você está sentado, né? Rae ou guapı, ele senta. Tá vendo que vamos usar o para a terceira pessoa. Aqui na primeira pessoa do plural, nós vamos usar a partícula já para quando o verbo ou qualquer outra parte que vamos formar frases sejam em oral, né? Oral quer dizer que não tenha esses acento nasal ou as letras que formam o grupo do Tinguá, que nós chamamos em Guarani, que são as pronúncias nasais, né? Então, por exemplo, aqui, guapı é uma palavra oral. Então, nós usaríamos nhande jaguapı, nhande jaguapı. Mas quando aqui do lado temos canhã, canhã, se vocês quiserem anotar, quer dizer esconder, né? Canhã é esconder-se, né? Esconder, canhã. Eu me escondo, né? Tu te escondes e mais ou menos isso, né? Che a canhã, eu me escondo, né? Então aqui nós já temos, por exemplo, nha canhã, tá vendo na primeira pessoa do plural? Nhande, nha canhã. Por que nha? Por causa que temos duas palavras nasais aqui, ou seja, uma, né? Que é o N, né? O N aqui seria nasal. Mas se caso não tivesse o tio em cima, do mesmo jeito seria nasal, porque a letra N também faz parte do grupo nasal do Guarani. Ok? E por aí vai. Ore, né? Que é o nós excludente. Rocanhã, pe, pe, guapı, pecanhã e raequera ou guapı. Então, essa regra que vocês têm que ter sempre em mente, tá? Depois das pessoas, ter esta regra para você poder conjugar os verbos, tá bom? Entendido até aqui? Bom, eu vou continuar aqui, vou tocar para frente, né? Deixa eu ver aqui. E aqui nos passa para como se diz? Yesarekoran, né? Yesarekoran quer dizer para recordar, né? Então nós vamos recordar aqui esta parte. Que diz, na primeira pessoa plural incluente, nhande, temos duas partículas, já e nha. Foi que eu já acabei de explicar aqui, né? A primeira se usa com os verbos orais, né? De aguapı, nos sentamos. E a segunda com os nasais, que é nhacanhã, nos perdemos, nos escondemos. Porque canhã também pode ser tipo, ele sumiu, né? Ele se escondeu, ele se perdeu. Podemos usar para isso também canhã, ok? Deixa eu ver aqui, vamos tocar para frente, né? Já estamos quase terminando. Hoje a nossa live vai ser rapidinha, porque às vezes com muitos vocabulários fica muito longa as aulas, né? Muito bem, vamos tocar aqui para frente. Aí aqui essa parte a gente fala que, por exemplo, vamos sair de compra, né? Saímos a fazer compra e perguntamos ao encarregado o custo dos artigos, né? Cuidamos o uso das partículas de número e pessoa. Posso lhe fazer, então aqui a gente vai traduzir isto para o Guarani, né? Eu vou jogar aqui do lado e fazer aqui, tá bom? Por exemplo, o que ele está pedindo para a gente fazer aqui, né? A primeira parte, posso fazer uma pergunta ou posso pedir uma informação, talvez seria isso, né? Posso fazer uma pergunta? Então aqui usaríamos assim. Ikatu picou, né? Ikatu picou amba e porandu, né? Amba e porandu deve. Tá vendo? Ele fez esta pergunta. Eu vou só reposicionar aqui, né? É a primeira pergunta, tá, gente? Então aqui, ó, eu vou puxar uma setinha para aqui, ó. Só jogar ela aqui certinha. Perfeito, assim. Ikatupi komba e porandu ndeve, né? No caso aqui, tá um pouquinho só errado. Ndeve seria assim.
Muito bem. Catupi Comba é Porandu deve, né? Aí aqui ele falou assim, tiene pantalones. Pantalón em castelhano quer dizer calça comprida, né? Então nós usaríamos calça em Guarani, nós falamos casson. Eu acho que também foi hispanizado, né? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui. Calça em Guarani é casson, né? Tem que ser assim, ó, casson. Isso é uma calça, tá bom, gente? Calça em Guarani, casson. Casson. Ok? Aí se eu for falar, por exemplo, pantalones seria calça comprida, tá? Pantalón é calça comprida em castelhano, tá bom? Então, se eu for perguntar para a pessoa, você tem calça comprida? Como que eu perguntaria? Reguerecô, orerecô, vamos colocar rerecô. Rerecô, picô, casson, mbucu, tá vendo? Aqui, ó. Vamos colocar mbucu. Eu já vou explicar. O Guarani, ele, como eu já sempre falo, é uma língua aglutinante, né? Então, por exemplo, a gente tem duas formas de expressões, né? Para as nasais e para as orais. Então, para nasal, por exemplo, eu tenho pucu, né? Quer dizer comprido, né? Ou longo. Comprido ou longo, né? Vou colocar assim o significado aqui embaixo. Pucu quer dizer comprido ou longo. Muito bem. Isso aqui eu vou usar para as palavras orais. No caso, eu vou usar a mesma coisa, só que para que eu possa fazer a palavra nasal, teria que ser mbucu. Isso a gente vai aprender na gramática quando que muda, mas para vocês terem aqui por cima. Por que que aqui eu usei caçombucu? Porque a palavra caçom é nasal. Tá vendo que tem o acento nasal aqui? Então ela é uma palavra nasal. Eu falo nasal, não sei como falaria aqui, né? No Paraguai nós falamos nasal e oral, né? E no caso em Guarani chamamos de tinguá e de uruguá, ok? Então aqui, rerecopicô caçombucu, você tem calça, né? Calça comprida. No caso, calça para nós, aqui no Brasil a gente usa calça, né? Como a calça comprida mesmo, né? E aí então, eu expliquei aqui, né, que pucu quer dizer comprido ou longo e mbucu seria para a palavra nasal. Então, se eu falasse assim, aopucu, teria que ser roupa comprida aopucu, né? Mas se eu for falar calça comprida, né, seria caçombucu. E o caçombucu tem o significado da nossa calça aqui do Brasil. Então, como que eu falo shorts, por exemplo? Como que eu falo bermuda, falamos aqui, bermuda ou shorts, né? Então, é muito fácil. Bermuda ou shorts nós usaríamos assim. Deixa eu só copiar aqui. Só copiando aqui. Assim, ó. Mbucu. Ok. Reparem que agora mbucu, aqui nós temos, mbucu significa... Deixa eu copiar esse aqui, né? Aí mbucu já significa curto, ok? Mbucu, curto, né? Curto. Ou pouquinho pode ser também. Então aqui eu posso colocar curto, né? Ou breve, né? Vamos colocar como breve, né? Curto, breve. Isso seria o significado de mbucu. Então, se eu for falar bermuda, bermuda, shorts, não sei se é shorts que falam de jogadores, se é bermuda, seria tudo caçombucu, tá vendo? Caçombucu é calça curta, seria a tradução literal, e caçombucu calça comprida, ok? Que seriam os pantalones. Então a gente traduzindo isso aqui, tenés pantalones, ou tiene pantalones, quer dizer, rerecopicô caçombucu, né? Então seria isto, tá? Agora vamos partir para a outra aqui. A outra pergunta, vou apagar isto aqui. Que custo tienen, né? Em castelhano falamos que custo tienen, quer dizer quanto custa, né? Quanto custam, né? Qual é o custo deles, né? Então, no Guarani de Opará nós falaríamos assim,
Ó, movu picou onse, né? Onse, eu vou ter que colocar assim, onse. Opa. Movu picou onse quer dizer quanto sai, né? Normalmente no Paraguai nós falamos assim também. Movu picou o vale, né? O vale quer dizer quanto vale, né? Que quer dizer aí do custo mesmo em si, né? O vale é quanto custa. Aí lá nós falamos o vale, usando esse vale do espanhol, que quer dizer custar também, tá bom? Então, movu picou o vale, quanto custa, né? Deixa eu ler aqui um pouquinho os chats, né, que nos mandaram. Eu acho que é porandu, está errado aqui, ainda bem que você observou, tá bom? É porandu. O rapaz falou aqui, ou seja, me falaram aqui, né, porandu ou pornandu? É porandu, tá? Eu digitei errado aqui. Boa noite, Mauro Silva, desde a Argentina. Chato Chaguidendeve, obrigado a vocês por estarem participando ativamente aqui conosco nas nossas lives, tá bom? Então, movu picou vale, movu picou onse, né? Onse, aqui teria que ser o acento nasal sempre, tá, gente? Muito bem. Vamos para a outra. Tiene camisas, né? Perguntou, tiene camisas ou tem camisas também, né? Se você tem camisa também, tá falando, né? E aí você pode falar, em Guarani falaríamos assim, a mesma parte desse aqui, sempre reco, né? Está falando em terceira pessoa. Camisa provavelmente também foi hispanizada, né? Então nós usaríamos camisa para camisar, ok? Camisar. Então, rereco picou camisar. Quando eu vou falar camisa, eu vou falar apenas camisar. Então aqui, ó, rereco picou camisar. Você tem camisa, né? E aí a pessoa fala assim, quando las tendrá? Ou las camisas, né? Esse las está falando das camisas, né? Aí, por exemplo, a pessoa pode responder, não tenho, né? Aí ele pergunta, quando que você vai ter? Quando vai chegar? Quando vai estar disponível, né? Aí, por exemplo, para traduzir isso seria aracae picou, né? Deixa eu colocar aqui, aracae. Aracae picou rerecota, né? Rerecota, tá vendo? Rereco é ter e tá do futuro. Então, quando você as terá, né? Ou quando você vai ter elas, né? E aqui fala, agradecemos por la atenção dispensada. Quer dizer, agradecemos pela atenção, pela boa atenção. Esse dispensada acho que vem de... que a pessoa deu, né? Pela boa atenção, né? Agradecemos pela preferência, pela boa atenção. Seria mais ou menos isso. Então, quando vamos falar agradecemos, né? Podemos falar oreaguidje, né? Oreaguidje. Oreaguidje. E aqui, no caso, usaríamos mais o Diopará, né? O Diopará paraguaio, no caso, eu usarei aqui, né? Então, oreaguidje quer dizer somos gratos, né? Estamos agradecidos, né? Não é necessário colocar atenção, nada disso, né? Oreaguidje, né? Nderorietere, podemos falar, tá? Nderorietere, rorietere. No teclado nós não temos o teclado Guarani, então fica difícil para escrever rápido, tá? Então aqui, esse aqui foi eu que criei para este agradecimento, tá? Talvez mais para frente tenha um outro tipo de tradução, mas vamos usar isso aqui que também pode fazer parte, tá bom? Então, oreaguidje penderorietere, né? Nderorietere, você está falando para um vendedor, então você está falando com alguém, então fala assim, somos gratos por ser tão simpático, né? Ou pela sua atenção simpatizante, digamos assim, né? Muito bem, gente, eu vou avançar aqui, né? Vou avançar para a próxima página.
Acredito que já estamos terminando, só vou apagar aqui esta parte. Qualquer dúvida vocês perguntem aí, tá bom? É isso mesmo, vamos avançar a página. E agora nós vamos responder a essas perguntas. Eu pedirei a vocês que respondam falando pelos comentários aqui, pelos chats, né? Vão respondendo essas perguntas que estão feitas aqui na tela, tá bom, gente? Opa, deixa eu voltar aqui de novo, é assim mesmo, cliquei errado, voltou. Aqui, ó. Respondamos essas perguntas. Usamos corretamente as partículas de número e pessoa. Então vamos responder elas, né? Logicamente eu vou ajudar vocês, né, para responder, né? Boaru. Picorereconde, né? Aqui eles colocaram a tradução errada, né? Em vez de colocar aru, colocaram no u, né? Então, boaru quer dizer quantos anos. E o pico é a partícula interrogativa. Arereco, você. Tem, né, você. Esse de seria você, rereconde, né? Então, quantos anos você tem? Seria a pergunta. Então, você terá que responder she areco tanto aru, né? Aqui a mesma coisa, moopikoreiko, né? Quer dizer, onde você mora, né? Moopikoreiko, onde você mora, né? Aí aqui temos boarupa orekonderu, né? Boarupa orekonderu quer dizer quantos anos tem seu pai, né? Boarupa orekonderu, quantos anos tem seu pai? Aqui embaixo, boarupa orekondesu, boarupa orekondesu, quantos anos tem sua mãe, né? Ba enye epa jaiporu ko anga, ba enye epa jaiporu ko anga, isso aqui é interessante, ó. Ba enye epa, nye e é fala, né? Ou seja, que idioma estamos usando agora, né? Em qual idioma estamos falando agora? Então estamos falando em Guarani, né? Ba epare japota ko ero, o que você vai fazer amanhã? Tá vendo que aqui tem a pergunta? Ba epare japota, japo é fazer, irá fazer, com ero é amanhã, né? Com eno, toda vez que você ouvir com eno, quer dizer amanhã. Perfeito? Ba epicorekaru kuehe. Ba epicorekaru kuehe. Então aqui o que você... Karu quer dizer almoçar ou comer, tá? Então o que você almoçou ontem? Ou o que foi o seu almoço ontem, né? Seria esta pergunta. E aqui a última perguntinha que temos é... Desirranderu picomo... Desirrande... Aqui colocaram errado, gente. Nossa, erraram aqui feio. Deixa eu escrever aqui do lado pra gente entender. Desirranderu, né? Assim, desirranderu. Ok? O picô tem que estar separado aqui. Só pra vocês entenderem, eu coloquei aqui em cima, tá bom? Desirranderu picomo oiko. A pergunta foi essa. Desirranderu picomo oiko. Quer dizer, seu pai e sua mãe moram onde? Onde moram o seu pai e sua mãe? Onde eles moram, né? Seu pai e sua mãe, onde eles moram, né? Desirranderu pico. Esse pico é a partícula interrogativa. Mo oiko, né? Onde moram, né? Onde moram. Perfeito? E aí você vai responder Shesirracheru oiko e fala a cidade, né? Aqui em cima também você pode falar, tipo, epicorekaru kuehe, a pergunta, né? Então você fala karu, so'o quer dizer carne. Eu vou até colocar aqui do lado, né? So'o, aqui ó. So'o shururu, por exemplo, que no Brasil se come muita fritura, né? Então carne frita. Pode ser um bife, né? Um bife acebolado, um bife frito, né? Então a karu... So'o shururu, aí você vai aumentando arroz, né, que fala de arroz, né, pode ser o que você comeu, tipo salada, pode falar em salada ou salada mesmo do português, aí você vai misturando, né. Aqui, por exemplo, epare de apota com eno, tá escrito aqui, né, então o que você vai fazer amanhã? Como que eu respondo isso, né? Com eno, aí você começa pelo com eno, adiapota, né, aí você vem com eno e depois adiapota, tal coisa, a diapota, ou a rata, ou a queta, ou a baapota, por exemplo. Não, a baapota já matou a charada. Tipo, amanhã eu vou trabalhar, né? Já era. Entendeu? Aí, epa jaiporu ko anga.
Aí você vai responder Coanga de Aiporu, Guarani, Nhe. Aqui estamos usando Guarani, Nhe. Então, Coanga de Aiporu. Aí vai colocar Guarani, Nhe. Estamos falando em Guarani, ou estamos usando a língua Guarani agora. Coanga quer dizer agora. Perfeito. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Acho que já chegamos ao final. E aqui nós temos os vocabulários, né? Que eu vou deixar assim, tipo um print, e só vou ler por cima e falar o significado. Aí depois vocês vão pegando, faz um print, o que der, que for necessário, né? Anguietente quer dizer, angui quer dizer perto, tá? Deixa eu aumentar aqui, né? Anguietente quer dizer muito perto, né? Bem perto. Aqui, inclusive no espanhol, está muito cerca, né? Aguijé quer dizer obrigado, né? Não confundam graças com graça, tá? Quer dizer obrigado, né? Aracaê, nós já vimos isso, quer dizer quando, né? Nguarré quer dizer chegar, em espanhol falamos chegar. Guivé quer dizer desde, né? Então todas as vezes que eu falar assim, guivé, eu estou falando desde tal data, né? Coaguivé, por exemplo. Coaguivé quer dizer desde aqui, né? E catupa quer dizer se pode, né? Tipo, se pode, eu posso, né? Seria isto. Jerurê quer dizer pedir, solicitar. Jerurê é pedir, solicitar. Jurru é encontrar. Jurru. Caraí quer dizer senhor, né? Caraí, senhor. É curioso que também, se eu falar que alguém foi batizado, eu posso falar Icaraí, né? Colocar o I, né? O I do lado e vai ficar como Caraí. Então quer dizer, ele foi batizado, né? Omongaraí, por exemplo. Batizou aquela cidade. Então Omongaraí Petava, quer dizer, batizou aquela cidade, né? Isso seria Caraí. Temos aqui também Cariaú. Lembrem do U. Cariaú quer dizer o jovem, né? O muchacho que falamos, né? Muchacho, o moço, né? O rapaz, né? Seria o Cariaú, tá bom? O guri, né? Muitos falam também. O guri acho que é menino, né? Então temos aqui também Coanga, quer dizer agora. Coan, aqui está errado, não é Coaga, tá? É Coan, tem que ter o tio aqui em cima. Eu vou corrigir o livrozinho aqui. Coero, quer dizer manhã, amanhã. Na verdade, esse em castelhano se fala manhana, simbolizando amanhã e não manhã, tá bom? Nessa expressão seria amanhã e não a palavra amanhã. Aí temos Quatiane, quer dizer carta. Então, Quatiane, o que quer dizer? Papel que fala, né? Papel falante, é uma carta, papel que expressa, né? Querré quer dizer ontem, em castelhano decimos ayer. Kundaha, olha que interessante. Kundaha é bem difícil de ser usado, mas tem aqui o significado, que quer dizer recorrer. Kundaha, então eu recorro. Eu acho que Sheai Kundaha talvez seria a conjugação. Veremos isso mais pra frente, tá bom? Cunhá quer dizer mulher, cunhá, mulher. Mando a recordar, lembrar, né? Recordar, lembrar. Mava, quem? Baaporrara, trabalhador, trabalhadora, né? Só que um Baaporrara, né? Não é tipo aquele trabalhador, é a pessoa que faz o trabalho, né? O que executa o trabalho. É como se fosse um Boerrara, o ensinador, né? Ou o trabalhador que opera, o operador, seria estilo isso, tá bom? A operadora, o operador, o que faz o serviço. Baere, quer dizer porquê, né? Boerrara, que fala em castelhano, fala maestro, né? Que é o professor ou professora, né? Mestre, né? Temos aqui Borrapurra, quer dizer terceiro, terceira, né? Borrovai, responder. Me. Olha só, me quer dizer dar, né? Então, se eu for conjugar assim, eu dou, sheame, né? Dar de graça, né? Por exemplo, então usaríamos o me. Mitacuimbae quer dizer menino, né? Ninho, menino. Mita é criança, homem, né? Então seria um menino, seja um hominho, né? Mitacunhá, menina, ok? Mitacunhá, menina. Porque cunhá já é mulher, então mitá eu tenho que usar como... mitá quer dizer criança, então eu tenho que usar o mitã na frente para dizer que é uma criança menina, né? Que é uma menina.
Moanhete. Moanhete quer dizer garantizar, dar garantia, ou dar crédito, dizer que é certo, né? Dar garantia. Então, anhete quer dizer real, realmente, realidade, verdade, né? Corretamente, seria para todos essas utilizações. Moon quer dizer onde, né? Olha só que interessante, eu ia falar isso com vocês e já apareceu aqui. Bauruguatá quer dizer veículo, né? Ou seja, Bauru quer dizer container, uma caixa. Não existe o baú. Eu acho que esse baú deriva do Guarani. O baú onde a gente guarda as coisas. Bauru, seria como se fosse um Bauru, né? Tipo, aqui no Brasil tem a cidade de Bauru, que seria mais ou menos isso, eu acho, né? Ou um outro nome, né? Mas é bem semelhante. Então, Bauruguatá quer dizer um recipiente, né? Uma caixa, um container de guardar coisas que anda, né? Que se movimenta. Então, Bauruguatá seria isso, um veículo, né? Um carro, né? Se usa para carro daí. Daí, Porimba Erepa quer dizer de nada, né? De nada. Nivé quer dizer com. Nhandu, né? Nhandu vem de sentir, né? Ou perceber, né? Ou pressentir, ou ter premonições, seria nesse sentido. Então aqui inclusive fala no significado. Averiguar o estado de uma pessoa, sentir, perceber, né? Nhembohá, né? Nhembojá, não Nhembohá. Nhembojá quer dizer... Nhembojá, bojá, gente, quer dizer colar, né? Um bojá rece quer dizer colou nele, ou encostou também, né? Bojá pode ser colar ou encostar, né? No caso, Nhembojá seria encostar, chegar perto, né? Se aproximar, né? Aqui seria acercar-se e aproximar-se, né? Seria no português aqui, né? Aproximar-se, né? Então, Nhembojá seria isso. Que está falando que a pessoa está se aproximando, né? Muito bem, vamos ver o que temos mais. Vamos daqui de cima para baixo. Aqui, curioso, também temos Uvupora. Uvupora quer dizer... pessoa, ser humano, né? Mas vamos entender, como se diz, vamos entender a tradução de Uvupora. Uvu quer dizer terra, né? Terra, exatamente terra, e pora quer dizer fantasma. Então, eles falam Uvupora, fantasma da terra, que somos nós, seres humanos, pessoas, né? Uvatevo quer dizer norte, né? Aquela hora eu falei que ia para cima, porque... eu usei como a referência da palavra. Então aqui eu já aprendi uma nova palavra que o Uvatevo quer dizer norte, né? Eu não sabia dessa palavra, tá? Achava que era para o lado de cima. Então quer dizer norte. Corrigindo aqui, tá bom? Vocô quer dizer bolso, né? Chevocope, por exemplo. Está no meu bolso, né? Ou na minha bolsa. Esse bolso aqui vem de bolsa, né? Daquelas mala, né? Chevocope, né? Temos aqui Tujá. Tujá quer dizer velho. Temiandu quer dizer sentimento, algo que se sente, né? Então, ideia, sentimento. Por isso que está ideia ou sentimento, porque é algo que pode se sentir. Tecové quer dizer vida ou pessoa, né? Então, nós temos, tem Tecové quer dizer uma pessoa, né? Ou uma vida. Tapé quer dizer calhe, calhe quer dizer estrada, rua, né? Em português. Se quer dizer mãe, em castelhano se diz madre ou mamã, né? Tuva quer dizer pai, em castelhano se diz padre ou papá, ok? Temos aqui repu, né? Repu quer dizer o custo, né? Baerepu, por exemplo, é o custo, né? Então, o repu vem tipo de quanto custa, né? Seria baerepu quer dizer tipo algo que custa, né? Então, o repu, ele vem também de caro, né? Então esse custo não é um custo bem assim, bem esclarecido. Ele é como se fosse algo que vem do caro. Então, quanto custa esse caro, por exemplo? Seria uma pergunta que faríamos a tradução, né? Então falam, erepu é preço de coisas. Aí temos aqui iraú, quer dizer filho, hijo em castelhano, e guarani quer dizer filho, né? Temos aqui putuvon, que quer dizer ajudar. Putuvon, ajudar. Lembrem do putuvon, ajudar. Porandu, perguntar. Pepe, aí, né? Aí em castelhano se escreve assim, aí, quer dizer aí, né? Opavavê, todos, todas. E Nhemoarandu é estudar, né? Tá vendo aqui? Temos a palavra estudar em Guarani. Nhemoarandu, ou seja, fazer ou adquirir sabedoria, quer dizer, né? Se for
traduzir ao pé da letra seria adquirir saber, adquirir sabedoria. Muito bem, eu acho que é isso a nossa live de hoje, né? Pena que a câmera não funciona, não consigo me conectar com vocês para ver aqui, para vocês me verem, na verdade, né? E amanhã, né? Amanhã sim ou sim, não se tudo der certo. Se a câmera não funcionar, nós manteremos mesmo assim e entraremos para um Baé de Arurerá, que são os imperativos, né? Que é a nossa lição 4 desse Guarani resumido que estamos fazendo, tá bom? Eu estou postando alguns vídeos também no canal e peço que vocês, né, aqui no canal, e peço que vocês assistam, comentem, né, os nossos vídeos, né? Se puder, dar um like. Eu sei que vocês sempre assistem, mas se puderem dar uma forcinha para comentar, assim o YouTube entende que é um conteúdo de relevância, ele vai distribuindo para mais pessoas e também me ajuda no canal, né? De certa forma, o canal vai crescendo e a gente vai tendo mais acessos de pessoas para acompanhar conosco as aulas, né? Hoje eu agradeço muito, chegamos a 15 pessoas online nesse horário, numa terça-feira, né? É motivo de muita alegria para mim, porque realmente vocês estão querendo, né, um aprendizado sobre o nosso Guarani, que é muito interessante, né? Eu dou muito valor para isto, né? E assim nós vamos encerrar aqui a nossa aula de hoje. Deixa eu ver se alguém mandou mais alguma mensagem aqui. Tenho interesse de ter aulas particulares. Ok, Luísa. Eu dou sim aulas particulares, tá? Eu vou abrir aqui para vocês o valor que eu faço as aulas particulares. Eu cobro R$50 a hora, tá? Das aulas particulares, ok? E essas aulas vocês escolhem o tema que quer aprender, tá bom? Eu tenho vários livros, né? Inclusive tem bastante livros pela internet que dá pra gente baixar e estudar, né? E aí a gente vai, eu tenho uma apostila, né? Que vocês podem adquirir também, que é uma apostila traduzida ao português, que eu fiz toda a tradução, né? Vocês podem estar adquirindo essa apostila e estudar comigo a partir dela, ou vocês escolhem os temas que querem aprender, né? Porque o idioma Guarani você não vai aprender em 6 meses, 1 ano, né? Ou 5 anos. Vai depender do seu esforço e aos poucos você vai aprendendo. Às vezes você aprende em 2 meses, em 4, em 8, em 3 anos, em 5 anos. Vai depender da sua garra e disposição de entrar no curso para aprender, né? O que não pode é desistir. Isso é o mais difícil, né? Tudo é complicado, mas você não pode desistir no meio do caminho. Então, Luísa, eu vou colocar aqui nos chats aqui o número do meu telefone particular, né? E aí vocês podem, quem quiser entrar em contato pelo meu telefone aqui, tá bom? Eu vou colocar ele aqui agora. Aí vocês me chamam neste número, ele é somente para o WhatsApp, tá bom? Então ele não tem como fazer ligação, é só mensagem de WhatsApp ou ligação através do WhatsApp, ok? E a gente se fala melhor, eu explico melhor como funciona, né? E é assim, e aqui, gente, todos os dias eu vou postar alguma coisa de live, né? Eu contando aí com a audiência de vocês, pra gente sempre ter conteúdo aqui no canal e enriquecer também o canal, porque assim vocês podem, por exemplo, tirar dúvidas, né? Conversar. Eu acho que amanhã, um dia de quarta-feira, eu vou abrir a live, mas sem fazer o curso do Guarani Básico aqui, pra gente conversar um pouco, né? Eu vou postar antes, uns 30 minutos antes, a capinha do vídeo, né? Que vai ser o vídeo ali que vai passar na live. Eu vou postar antes, aí vocês vão ter as notificações, né? Inclusive, se vocês não têm a notificação, tipo, quando eu posto algo aqui, não notificam vocês, tentam ver se está ativa a notificação, né? A campainha lá, o sininho, né? Para vocês serem notificados, que daí amanhã, se eu conseguir resolver aqui a questão da placa que liga a câmera no computador, eu vou fazer tipo da gente conversando. Vou deixar aberto amanhã para que conversamos, não para que façamos o livro que fizemos hoje. A lição 4 nós deixamos mais para o final de semana e fazemos uma live com participações, né? Inclusive
eu quero saber de alguém, né? Se vocês puderem comentar aqui, se querem, tipo, fazer parte, tipo, de eu mandar um link e vocês participarem ao vivo, né? Através, como se fosse uma sala de aula, porque eu tenho também essa possibilidade de todos nós aqui aparecer os nossos rostos aqui na live, né? Se vocês quiserem dessa forma, me mande uma mensagem aí quem quer participar. Aí eu vou avaliar pra gente também fazer aulas assim, tá bom, gente? Então por hoje, muito obrigado, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã, mais ou menos umas 9 horas da noite, tá bom? Até amanhã. Jayotopata ko eno shamigo kwera pepita nyande yara tapendero wasa, tapeque ponaja ko eno tape pau ponainte. Até mais, boa noite.